Bom dia, que o dia de vocês seja muito abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação de hoje está na Bíblia, lá em 1 Coríntios 5:6, e diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quando eu era criança e morava na roça, minha mãe fazia pão de casa e assava um forno a lenha, cuja lembrança me traz saudades e bons tempos que se foram. O fermento também era preparado em casa e misturado à massa, que a manipulava com a amassadeira manual até ficar em condições de ser cortada em pedaços para dar forma aos pães. Eles eram então cobertos por uma toalha muito branca e sobre ela era posto um cobertor para aquecer os pães a fim de crescerem. Lembro-me para saber quando os pães estavam no ponto de assar, minha mãe fazia uma bolinha da mesma massa e a colocava num copo d'água, que ia em seguida ao fundo. Algumas horas depois, a bolinha boiava. Era o sinal de que estava na hora de levar os pães ao forno. O fermento havia levedado toda a massa. A nossa meditação tem o título de juntar o fermento à massa. Temos aqui uma lição a aprender do fermento. Ele permeia toda a massa e o resultado é que o pão macio fica saboroso. Assim também, juntar a oração à própria vida é como juntar o fermento à massa. Há crescimento e poder, alegrias e vitórias. O Espírito Santo se envolve com os acontecimentos do dia a dia. Ele ouve as orações e se identifica com essa infinidade de preocupações e cuidados que muitas vezes nos trazem desânimo e insegurança. Ele nos ajuda, nos fortalece e está ao nosso lado em qualquer emergência. A experiência de Josafá é um forte incentivo para os que desejam ser vitoriosos em suas lutas por meio da oração. Os amonitas e moabitas juntaram suas forças militares e invadiram o reino de Judá. Josafá temeu e então buscou o Senhor em oração, dizendo-lhe que não sabia o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, declarou. 2 Coríntios 20, 3-12. E como fermenta, sua oração permeou todo o povo, que se juntou ao rei, e clamaram a Deus, e ele lhes deu vitória. Por quê? Porque oraram. Foi nessa ocasião que o rei Josafá proferiu as memoráveis palavras: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Coríntios 20, 20. Tenhamos a certeza de que o Deus Criador de tudo o que existe e que a tudo sustenta com seu poder, jamais rejeitará as nossas orações. Não é isso confortante? Então, nós podemos refletir: no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Isaías 49:8. Deus não deixa as nossas orações sem resposta. Ele sim quer se juntar a nós. Ele quer ouvir as nossas petições. Ele quer ser o fermento da nossa vida. Vamos orar por isso? Pai querido, meu Deus maravilhoso, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos criou para nos amar, porque só o Senhor, por teu amor, nos criou e nos ama verdadeiramente. Pai, nos ajude em oração a elevarmos os nossos pensamentos a Ti, Pai, para que o Senhor, com a sua bondade infinita, o seu amor incomparável, atenda os nossos pedidos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.